eu quero continuar a contar a história para você. A figueira secou. Jesus está no templo ensinando a multidão. O dia anterior não foi nada fácil. Jesus, ele desfez o comércio que estava na parte externa do templo e disse a todos: a minha casa será conhecida como casa de oração, mas vós tem transformado em covil de ladrões. A entrada de Jesus em Jerusalém já foi um motivo de despertar sentimentos ruins naqueles que detinham o poder sobre a religião judaica. Imagine agora que, após Jesus ter feito isso, tocando em uma área onde aqueles que detinham a religião, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, que dominavam e faziam parte desse comércio, direta ou indiretamente, eles estavam extremamente insatisfeitos com a presença de Jesus. E Jesus não estava somente em Jerusalém, mas Jesus estava no templo e ainda estava ensinando a multidão. Então, vendo isso, os escribas, eles se encheram de razão e perguntaram a Jesus: com que razão ou com que autoridade você ensina? Com que autoridade você fala essas coisas? E Jesus disse: antes de te responder, te farei uma pergunta. O batismo de João é dos homens ou é do céu? Aí eles pensaram entre si. Eles pensaram: se eu disser que é do céu, então Jesus vai perguntar: então por que eu não creio? Mas se nós dissermos que é do homem, o que essa multidão pode fazer conosco? Já que eles acreditam piamente que João Batista é um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Então Jesus diz: tampouco eu te responderei. Logo após, Jesus começa a propor algumas parábolas para ensinar a multidão e para ensinar aqueles que também confrontavam Jesus. Jesus começa a contar uma parábola que diz que um homem, ele tinha 2 filhos e diz a um filho: meu filho, eu quero que você trabalhe na vinha hoje. O filho fala: pai, eu vou. E não vai. E então ele diz a outro filho: filho, eu quero que você trabalhe na vinha hoje. O outro filho: não vou não. Mas logo após ele vai. E Jesus pergunta àqueles que estão ali: quem está certo? Eles prontamente respondem: ora, quem está certo é aquele que foi trabalhar. Jesus disse: é por isso que as meretrizes e os publicanos, eles vão estar no reino de Deus, e muitos de vós não. Mas Jesus não parou por aí. Palavra suficientemente forte e de confronto. Note que há um confronto teológico entre Jesus e os detentores do poder religioso da época. Há um problema em Jesus que eles tinham contra o mestre. E então Jesus propôs uma segunda parábola, ou uma outra parábola. Ele disse que um homem, ele era dono de uma vinha. E ele arrumou essa vinha, deixou essa vinha linda, bonita, deixou tudo certinho e arrendou para alguns lavradores. E quando chegado o momento do pagamento, ele manda um funcionário. Quando o funcionário chega lá, ele é morto pelos lavradores. Ao saber da notícia, o dono da vinha fala: olha,
Vou mandar mais funcionários. Pode ter acontecido um mal entendido, não sei. Não vou tirar conclusões. E aí manda os funcionários, mais funcionários. E acontece a mesma coisa, são mortos. Então o dono da vinha, por fim, toma a decisão de enviar o seu filho. E pensando ele, disse: o meu filho eles reconhecerão, e então entenderão. Mas quando vem o filho do dono da vinha, eles pensam consigo: se nós matarmos eles, a gente mata ele e fica com tudo. E assim fizeram. Então, Jesus pergunta aos que estavam ouvindo: e agora, se fosse você? Se você fosse o dono da vinha, o que é que você faria? Eles prontamente responderam: nós agiríamos e pegaríamos e prenderíamos e faríamos a justiça. E Jesus disse: está escrito que a pedra que rejeitaram, ela se transformará em pedra angular, ou ela será usada como a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Então eles perceberam que Jesus estava falando deles. Alguns saíram, ficaram intimidados, mas o coração extremamente raivoso, muito indignado com Jesus, muito chateado, porque aquele homem, um galileu ali no templo de Jerusalém, falando tantas coisas e ainda mais confrontando a gente que somos os sacerdotes, que estamos certinhos, que somos escolhidos, que somos diferenciados, que somos, ou que temos o poder de... Aquilo pegou de jeito os discípulos, porque os discípulos observavam aquilo de longe, mas bem perto de Jesus. Os discípulos começaram a entender o tamanho de Jesus e a capacidade de confronto de Jesus, que até então havia o confronto, mas desta maneira direta ainda não tinha havido. E Jesus propõe uma outra parábola, que é a parábola da boda. O rei fez uma boda, convidou os seus, os íntimos, o seu povo. E aí, chegado o dia, cadê o povo? Confirmaram para a festa? O organizador da festa disse: meu rei, minha majestade, muitos não vão vir porque uns estão cuidando da sua fazenda, estão vendo seus filhos, tem os seus motivos. Então o rei fala: então faz o seguinte, vai por todos os lugares e convida a todos para que venham para a festa. E assim foi feito. E quando estava tendo a festa de bodas, o rei olha e havia alguém ali que não estava com roupa nupcial, com roupa adequada para a festa. O rei pergunta para ele: quem te convidou? Ele, não sabendo meio que responder, ele: amarre-o, prenda-o e lance-o fora. E Jesus disse que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Os sacerdotes queriam que Jesus saísse imediatamente dali, mas eles temiam a multidão, porque Jesus também operava milagre e curava os cegos, os leprosos, os coxos. Então os fariseus, que já tinham saído daquele primeiro momento de debate com Jesus, se juntaram com os herodianos
e tentaram ali arquitetar algo, planejar algo para poder conseguir pegar Jesus. E eles chegam para Jesus e dizem: mestre, é lícito pagar imposto? Aí Jesus pega: o que é que tem na moeda? Aí o pessoal responde: César, a imagem de César. Jesus diz: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E ainda não estavam satisfeitos e perguntaram outras coisas para Jesus. Os saduceus chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, se por acaso a minha mulher ou uma mulher morrer, e aí meu irmão, se for minha mulher, meu irmão casa com ela, né? O outro irmão tem que casar, e assim os 7 irmãos morrerem, lá no reino de Deus, de quem será a esposa? Ela será a esposa de qual deles? E Jesus responde: que bobo. É claro que no reino de Deus não se vive assim. Se serão como anjos e não há esse tipo de relacionamento. Outro pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? Jesus então responde: amarás a Deus de todo o seu coração, de todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Um dos fariseus que estava ali se admira tanto da parábola que comenta, ou da resposta que comenta: é realmente, mestre, é realmente, porque tudo, depois desses dois mandamentos, esses 2 mandamentos, toda a lei está debaixo dele. E realmente, o que estava em jogo ali não era o entendimento daqueles homens que confrontavam Jesus. O que estava em jogo ali era o medo que eles tinham de perder o poder, de perder a sua posição social, de ser, entre aspas, desmascarado, ou ter o entendimento de que ele estava errado. O mestre, ele nos mostra que nós devemos ter muito cuidado. E antes de se retirar, Jesus, ele aconselha os que ali estavam, dizendo: cuidado com os escribas. Se o vosso entendimento não for maior do que o deles, ou seja, se vocês não conseguirem fazer coisas maiores para Deus do que eles fazem, o entendimento, jamais verão a glória de Deus. E quando Jesus estava sentado no templo ainda, ele observa as ofertas, e então vem uma viúva e coloca uma moedinha. Jesus chama o discípulo e diz: olá, tá vendo ali? Aquela viúva, de todos, ela foi a que mais deu. E explicando ao discípulo, ele disse: muitos deram muito, mas era do que sobrou do que eles tinham. Ela deu pouco, mas era tudo que ela tinha. Jesus, ele deixa todos esses ensinamentos para nós. E todo o entendimento ainda é pouco do que Jesus quer tanto falar conosco. Um dia que Jesus esteve no templo, tem ensinamentos que nós temos que levar para o resto da nossa vida. A passagem de Jesus por uma vida, por um momento, ela tem que ser muito bem recebida, para que tudo que o Senhor nos fale, nós podemos aprender. Foram tantas parábolas, foram
tantos ensinamentos que talvez a nossa cabeça ache que todos são iguais, mas não. Cada parábola que Jesus falou tem um ponto a qual a gente precisa entender. E cai sobre a nossa vida. E cai sobre o que nós estamos passando. Quando Jesus ele vai falar dos 2 filhos, dos lavradores maus, da parábola das bodas, ele está falando com todos aqueles que têm tanta convicção, mas tanta convicção e pouca ação. Jesus está falando que nós devemos ter muito cuidado para a gente não cair e mergulhar em um entendimento errado da palavra e viver o entendimento errado dessa palavra. Creio eu, e aqui para nós, que muitos daqueles sacerdotes acreditavam ser certos. Na cabeça deles, no coração deles, eles não acreditavam que estavam errados. Muitos dos que estavam ali e que diziam que Jesus não era Deus, não tinham nem entendimento e viviam a sua vida de maneira como se ele estivesse correto. E Jesus veio justamente para poder trazer o entendimento a essas pessoas de que não estavam certos, estavam errados. E quando ele vai citar principalmente o maior mandamento, esse mandamento ele faz com que a gente reflita sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É uma reflexão que nós fazemos para o resto das nossas vidas. E por fim, quando Jesus fala sobre a oferta da viúva, ele desfaz o entendimento material das coisas. Não é porque eu dou muito que eu estou dando o que realmente eu posso dar. E que a questão de dar, de doar, ela é diretamente proporcional ao que se tem. Se eu tenho muito, o meu amor, ele faz o meu coração se abrir para que eu doe muito. Jesus já disse: quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Assim, é mais um dia de Jesus. E a oferta da viuvinha, como é conhecida, deixa o discípulo boca aberta, com tamanha sabedoria de Jesus. Que possamos refletir sobre tudo o que o Senhor nos disse. Mas eu te alerto, ainda tem mais história para contar. Aguarde. Você verá. Haverá continuação dessas histórias. E a gente passará ao nosso terceiro vídeo. Fique em paz.